Oi galera, vamos lá, né? E vamos mais uma videoaula no clima junino, né? Eu já coloquei meus acessórios, minha camisa xadrez, já estou em clima, até enfeitei, né, o quadro. Coloquei aqui uma bandeirinhas, coloquei alguma coisa para que vocês observem esse clima, né? Já dos festejos, tá certo? Mas, né, ainda dando continuidade às independências, né? Hoje vamos ter mais uma videoaula sobre uma outra independência. A independência que vamos abordar hoje é a independência do México. A semana passada nós falamos da independência da Argentina, lembram, né? Então, hoje essas independências vocês observam que sempre tem um caráter, né, um caráter popular. E essa não seria diferente. Essa foi uma das motivações também, né? Foi caracterizado por uma insatisfação popular, tá certo? Então vamos lá. Quando é que deu início a independência do México? Primeiro, a independência do México ela acontece no dia 16 de setembro de 1810. Porém, né, se vocês observarem, ela vai se estender até 1821. Por quê? Né? Primeiro, porque a independência do México ela não foi aceita, né, pelas colônias espanholas. E aí, esse início, né, quando a gente vai observar aonde é que estava constituído a independência, o território mexicano, ela, por volta, lá no início do século XIX, ela era uma colônia, obviamente, uma colônia espanhola, né? A colônia, ela era dada o nome de Vice-Reinado da Nova Espanha, e por esse motivo, obviamente, a Espanha ela também não ficaria satisfeita em perder esse território também, né? Esse território que fazia parte, né? Eles tinham, né, posses. Mas primeiro vamos entender. Em 1810, né, quem organizou? Além, né, sempre vocês vão observar dos líderes que nessa configuração a gente vai observar que vão aparecer 3 líderes. Por quê? Né? Porque o primeiro líder, o padre Miguel Hidalgo, ele lidera esse grupo por ele ser um padre, mas além dele ser um padre, ele também é um crioulo. Gente, não esqueçam, né, que o crioulo, ele era um descendente de uma família abastada, né? Ou seja, fazia parte da elite espanhola. Então, além dele ser padre, ele era constituído também dessa elite crioula. O que é que ele vai começar a analisar primeiro? Primeiro ele vai pegar, né, ele vai entrar em contato com alguns ideais iluministas, né? E aí, entrelaçado a isso, próximo a isso, alguns grupos vão ser convocados. Entre esses grupos, né, que tinham interesses comuns, estavam alguns mestiços, indígenas, e o exército que começa a ser constituído, em a sua grande maioria, é um exército de camponeses. Por quê? Porque o que é que eles exigiam? Nessa conjuntura aqui, Miguel Hidalgo, enquanto na figura de padre, ele se torna o general e ele lidera esse exército de camponeses. Eles exigiam, né? O que é que eles exigiam? Porque a grande maioria do exército era constituído por camponeses. Então, eles exigiam a liberdade, mas não uma liberdade de ir e vir. Era uma liberdade em relação à propriedade de terra que eles não tinham. Eles produziam e essa produção ficaria para o Estado. Então, eles queriam a liberdade com acesso à terra, ou seja, eles queriam uma reforma, né? Eles queriam uma reforma agrária. O interessante é que esse movimento aqui, ele ficou conhecido, né, como o Grito de Dolores.
Entrelaçado aí, é importante frisar que eles, além de se constituírem como não somente camponeses, mas também como parte de um exército, o grito de guerra, né, que quando eles foram a campo mesmo, o grito de guerra deles era Viva a Independência e Viva a Virgem de Guadalupe, morte ao governo. Então eles faziam a imposição da sua voz com esse grito de guerra, né, que constantemente eles falavam. Só que independente daqui, com essa dependência, com grupos consolidados, por quê? Porque a sua grande maioria eram camponeses, eles começaram a ter um amplo domínio. Com esse domínio, o que é que eles contraíram em relação a isso? A elite, eles tomaram, né, as terras dos chapetones e também dos crioulos, que era a elite daquela época. Insatisfeito, a elite aí começou a se uniu e aí enviou uma tropa de exército para capturar o líder. Quem era o líder? O padre Miguel Hidalgo, que ele foi capturado e, ao ser capturado, obviamente, né, ele foi executado. Antes da sua execução, ele pediu para que ele não fosse executado, né, com tiro nas costas, né, porque isso configurava uma pessoa que era um conspirador. Mas ele aí é capturado, ele é executado e nesse período, depois da execução dele, aparece também, após sua morte, isso em 1812, né, assume José Maria Morelos Pavão. Ele vai ocupar todo o sul da Espanha, né? Quando ele ocupa aquele sul da Espanha toda, que aí já está todo dominado, em 1815 ele é capturado e também executado. Esse José Maria Morelos, ele é considerado um salvador, né? O que deu início. Depois, né, foi muito importante a sua ocupação nessa região do sul da Espanha, que tem no estado, né, leva o seu nome, no estado do México, o estado a cidade de Morelos, estado Morelos, por seu nome. Ele é considerado um salvador da independência do México. Depois disso, após isso aí, ainda não consolidada totalmente a proclamação, né, a independência do México, aparece outra figura importante que é Vicente Guerreiro. Vicente Guerreiro, ele começou aí, ele é que começa a dar início. É claro que, obviamente, o padre Miguel Hidalgo, ele foi importante porque ele começou, né, ele deu início a um processo de independência, como também José Maria Morelos, né? Tanto que o estado recebe o seu nome. Mas Vicente Guerreiro, ele realiza aí um congresso. Nesse congresso, nessa constituinte, obviamente, aí se consolida em 1820, com apoio agora da elite crioula, né? A elite começa a apoiar essa independência, porque eles começaram a observar que eles iam ganhar muito mais com a independência do que se eles ficassem nesse impasse, porque cada vez mais que o conflito ele ia ganhando força, mais adeptos, né? No início só eram camponeses e o próprio líder, o padre Hidalgo, mas depois, quando vem logo com o Hidalgo ou com o Morelos, ele já ganha mais força. Então, realmente, a independência do México ele é consolidado em 1820. Só que aí ainda continua a satisfação da coroa espanhola. Por quê? Qual a insatisfação? A insatisfação da elite foi porque houve aí a diminuição dos privilégios da elite crioula. Eles começam a perder bastante terras e bastante também essa questão da hierarquia.
Em 1821 é realmente consolidada a proclamação da independência do México, aonde o general Itiburbio, ele se autoproclama, né, um imperador. Só que essa autoproclamação chega ao fim ainda no mesmo ano, e aí ao fim da monarquia e se consolida uma república mexicana que realmente antes não existia. Então esse foi o processo todo que se deu da independência do México, que inicia no dia 16 de setembro de 1810, quer dizer, passa para 1821. 11 anos de processo entre guerras, tá certo? Só que a semana passada foi a independência da Argentina e eu deixei para vocês uma atividade para que vocês respondessem. Agora eu vou fazer a correção dessa atividade. Qual foi a atividade? A atividade foi do dia 10/6, né? E as páginas foram 323 e 324, tá certo? Então peguem o material de vocês, porque eu estou observando que vocês estão devolvendo as atividades, algumas na plataforma, né? Devolve, quando ela é no questionário em folha, devolve a atividade não está corrigida, não tem, a devolução é do arquivo em si. E muitos já me perguntam, já colocam lá no chat perguntando, professor, é para eu devolver a atividade ou só quando retornar às aulas presenciais? Então, logo no início eu disse que vocês optariam, se quisesse que eu corrigisse, mandaria, né? Mas agora eu acho que não tem necessidade. Por quê? Porque todas as aulas, a aula anterior eu faço a correção. Então é interessante que vocês peguem um livro e que vocês estejam com o livro, porque às vezes vocês copiam e não está claro, né? E agora é o momento de vocês tirarem a dúvida e ver se vocês responderam corretamente ou não. Se não respondeu, apague, copie, volte o vídeo e copie a resposta correta, tá certo? Eu vou pegar o livro. Então vamos lá, né? Na primeira questão da página 323, a pergunta foi: qual foi o primeiro momento popular na América Espanhola que almejava a independência, entre outras reivindicações? Vocês vão escrever sobre esse movimento. Então, o primeiro movimento foi a revolta de Tutamartã II, que foi o vice-reino do Peru. Esse movimento ele teve início com as revoltas contra as péssimas condições de vida de pessoas mais pobres que vinham da América, e os adeptos da revolta ocuparam algumas aldeias e empreenderam os ataques a chefes políticos e locais com exploração de mão de obra indígena. Tá certo? Essa é a resposta da primeira questão da página 323. Na segunda questão, leia o texto e a seguir sobre os processos da independência da América Espanhola e responda as questões. Então, o texto tem um trecho de um texto. A independência se fez em nome dos ideais liberais, justificando os interesses dos setores dominantes, crioulos que se mantiveram à direção política do processo da América Espanhola. Eles caíam em monopólios reais, abrindo-se, né, linhas de governo, a economia, e deviam se reger sem intenção da antiga metrópole. Então, letra A. De acordo com o ponto de vista defendido pela autora do texto, as independências da América Espanhola elas foram exclusivamente resultado da mobilização popular. Por quê? Gente, até nessa última aula eu já disse, ela inicia sempre quase todos os movimentos, eles, né, de independência, de processo de independência. Óbvio que a classe pobre, né, ela realmente elas estão juntos, mas sempre vai ter um líder que ele vai fazer parte de uma classe dominante. Então a resposta é não. Não,
né? Porque os movimentos de independência, eles não foram resultado apenas de mobilizações populares, né? Setores dominantes, né, crioulos, foram os mais responsáveis no processo de independência. Eu terminei de falar nesse instante. Na letra B, que setor da sociedade americana liderou os movimentos de independência? Então, todos os movimentos de independência foram liderados por crioulos. Aqui, ó, crioulos, tá certo? Então, as elites crioulas lideraram os processos de independência na América Espanhola. Letra C. Quais eram os interesses desses grupos, né, dos crioulos? Esse grupo, eles tinham interesses ligados a uma ideologia liberal, né? Eles defendiam maior liberdade do comércio e a autonomia política em relação à metrópole. A mesma coisa aqui. Tanto que ele ele tem um contato com os ideais iluministas, né? Nesse caso da independência do México, tá certo? Página 324 e a última página, já estamos quase concluindo. Na terceira questão, lê os episódios descritos e utiliza as legendas para identificá-lo. Então, as legendas são, olha, processo de independência da Venezuela, um V. Processo de independência na Argentina, A. E processo de independência do Paraguai, P. As três últimas videoaulas que eu abordei aqui, né, com vocês. Então, no primeiro alternativa tem: a vitória final dos rebeldes ocorreu na Batalha de Carabobo, que garantiu a independência do país. V de Venezuela, tá certo? Invasões inglesas na região de 1806 a 1807 por causa de conflitos entre os países europeus. Então, é a de Argentina, letra A. Em 1808, o militar Vicente Sparan foi homenageado governador da região, também Venezuela. Formação de uma junta governativa em Buenos Aires, episódio conhecido como Revolução de Maio. Óbvio, né? Letra A de Argentina, Buenos Aires. Em 1812, um grande terremoto dificultou as lutas de independência. V também de Venezuela. O terremoto eu até citei na videoaula. O terremoto ocorreu na Venezuela. A região não aceitou submeter as ordens de Buenos Aires e declarou a própria independência. Olha aí, né? Pode ser que você vai dizer, de Argentina. Não, foi Paraguai. Vocês lembram que eu falei que o Paraguai, na verdade eu dei a videoaula foi das duas independências. Eu até coloquei de um lado a Argentina e do outro Paraguai e enfatizei essa característica que foi importante, que algumas características da revolução, da independência da Argentina influenciou na independência do Paraguai, tá certo? Na quarta e última questão, né, o texto a seguir é um fragmento da conhecida Carta da Jamaica, que é escrita por Simão Bolivar, em 1815. Preste atenção, é uma ideia grandiosa pretender formar todo mundo em uma só nação, como um único vínculo que liga as suas partes entre si e como um todo. Por ter só origem a língua, mesmo os costumes e uma única religião, deveria ter um único governo que confederasse os interesses dos estados, quer venham ou formassem. Então, a carta representa a política que ficou conhecida como pan-americanismo, projetada sobre algumas das nações americanas. Os argumentos sustentados por Bolivar, no trecho citado, considerados elementos culturais, são de que ordem? Aí tem europeus e indígenas, africanos, letra A, né? Europeus e indígenas, letra B, africanos e indígenas, africanos apenas, europeus apenas ou indígenas apenas. A resposta correta é a letra D.
foram europeus, apenas europeus, tá certo? Espero que vocês tenham corrigido, corrijam e até a próxima videoaula.